Curso básico linguagem C, uma apresentação de código TeX. No vídeo de hoje teremos uma breve introdução sobre esse curso de linguagem C. Aqui será abordado tema nesse vídeo sobre o que é a linguagem C e uma síntese bem resumida até de sua história. E nos próximos vídeos veremos algumas coisas da linguagem para que possamos começar a programar. Vamos lá. O que é a linguagem C? C é uma linguagem de programação, ou seja, ela é usada para fazer programas de computador. Ela é compilada e estruturada. Compilada porque gera um arquivo de ordem binária, zeros e uns, e estruturada porque é dividida em módulos ou funções, em outras palavras, encadeada, onde uma parte influencia a outra no mesmo código. Ou seja, diferente do conceito de programação interpretada, onde você faz o código, mas não é gerado outro arquivo após isso, por padrão. Então, por exemplo, o Python, você cria um arquivo com extensão py, e você já vai poder executar aquele arquivo. Todavia, ele não gerará um código binário para tal, diferente do que acontece com linguagens compiladas, como é o caso do C e também do C++. E ela é encadeada, ou seja, a depender do que for feito, qualquer coisa que pode ser feita no código, claro, a depender do seu contexto, pode afetar o código inteiro, certo? Então, essa é uma breve definição do que é a linguagem C. C veio a se tornar uma linguagem muito importante, principalmente na confecção de sistemas operacionais de base Unix, embora esse tenha sido escrito originalmente em Assembly, que é uma linguagem de baixo nível, diferente um pouco de C. Todavia, no processo de compilação, C é convertido para um código em Assembly e depois um código de máquina, basicamente. Curiosidade: o Unix originou os sistemas operacionais Linux, que derivou também o Ubuntu, o Debian, Kali Linux e muitos outros, como também o Unix originou o Mac OS X, que é o sistema para os computadores Apple. A história. Os principais criadores da linguagem C são Crim Thompson e Dennis Witch, da esquerda para a direita, como vemos aqui. Esses são um dos principais criadores da linguagem. C começou a ser desenvolvido em meados da década de 1970. Todavia, não era padronizado, possibilitando existir diferentes formas de programar a depender do sistema operacional, como também da arquitetura do hardware do computador. A verdade é que C foi mais ou menos padronizado a partir da década de 1990. Porém, essa padronização não é o que eu chamo de algo perfeito, considerando que se você está programando em um Windows, nem todos os comandos que você usa para programar em C no Windows, você poderá usar no Linux que vai funcionar, que não vai. Cito como exemplo o System Pause do C do Windows, da biblioteca stdlib. Se você for colocar isso no Linux, não vai funcionar, vai ser o mesmo que nada. E assim tem um comando como no Linux o underline duas vezes fpurge entre parênteses stdin depois ponto e vírgula, que é para tirar o buff do teclado. Já na linguagem C no Windows, o comando que faz algo equivalente a isso é o flush stdin entre parênteses e depois ponto e vírgula. Mas se você quiser colocar
o comando do Linux no Windows ou vice-versa não vai funcionar. Então, essa padronização de C, na verdade, é algo que deixou sim a desejar. Não há uma definição acerca do nível de C. Alguns livros, como C Completo e Total, consideram C como uma linguagem de nível médio. Então, o que isso quer dizer? Quanto mais próximo a linguagem estiver da linguagem de máquina, mais de baixo nível ela é considerada. Enquanto mais próximo a linguagem estiver do padrão de linguagem humana, mais ela é considerada de alto nível. É o que acontece, por exemplo, com o Python. Comparado ao C, o Python é uma linguagem bem mais simples. E algumas literaturas de hoje consideram já C como uma linguagem de baixo nível mesmo. Em vista do Assembly, C pode ser considerado até alto nível, mas em vista do Python, C é de baixíssimo nível. Então isso depende sim do ponto de vista, e não existe algo definitivo com relação a isso. C é case sensitive, ou seja, existe diferença entre maiúsculas e minúsculas. A maioria dos comandos, quero salientar aqui, usados na linguagem são escritos em letras minúsculas. E se você declara uma variável sendo o mesmo nome, por exemplo, ABC com a letra A maiúscula, e você chama aquela variável com todas as letras minúsculas, você vai considerar que na verdade são duas coisas completamente diferentes. Ou seja, não haverá o retorno esperado. Então, todo cuidado deve ser tomado com relação ao fato de ser case sensitive. Bem, isso é tudo, pessoal.